Gente, hoje é a nossa última célula especial de Natal. Como vocês podem ver, eu tô um pouco perdida e afobada, mas vai dar certo. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer essa série, porque vai ficar gravado para sempre a nossa série especial de Natal e eu tô feliz por isso. E o tema dessa última parte da nossa célula, do nosso especial, é Uma Nova Vida Começa. E eu acho que não tinha como ser um tema melhor para o que a gente vai falar, porque a gente falou sobre tudo. A gente falou sobre o nascimento de Jesus e como foi maravilhoso tudo o que aconteceu. E na semana passada a gente falou sobre como foi importante Jesus aceitar passar pelos processos e ele entender cada etapa e ele crescer e ele ensinar a gente. A gente também falou sobre João Batista, que preparou o caminho para Jesus e a gente tem que ser como ele, e alguns exemplos das pessoas da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre o depois que Jesus cresceu, o Jesus adulto. A gente passou pelo Jesus bebê, pelo Jesus menino e agora a gente vai falar do Jesus adulto. Tudo que ele fez e por que uma nova história começa. Porque a partir do momento que Jesus cresceu e atingiu a sua maturidade, ele mudou a história do mundo. Ele mudou a história do mundo quando ele nasceu, no dia do Natal, que é o dia do nascimento dele, é o aniversário de Jesus que a gente vai celebrar. Mas o fato dele nascer mudou toda a história por causa de quem ele foi. Então eu queria começar lendo só alguns títulos que tem nos evangelhos. Nos 4 evangelhos. Eu vou ler de João mesmo. Toda vez, deixa eu mostrar aqui na minha Bíblia. Sabe, toda vez que vai começar um capítulo, tem um título. E esse título meio que resume o capítulo. Esse título não veio com a Bíblia. Tipo, Deus não deu o título. A Bíblia era um textão enorme. Então, pessoas muito boas, graças a Deus, elas estudaram a Bíblia e foram separando por temas e colocando os títulos, separando por capítulo e versículo, porque senão ia ser impossível a gente se achar. Mas esses títulos são muito bons, eles dizem muito sobre o que a gente vai ler. Então eu queria ler alguns títulos com vocês para vocês terem noção do que foi acontecendo depois que Jesus nasceu, porque eu não vou poder falar sobre tudo. Então acho que o título é o suficiente. Então vamos lá. Primeiro, né, fala sobre palavras tornou carne, o nascimento, isso aí a gente já falou. Aí começa o primeiro milagre de Jesus. Jesus transforma água em vinho. Jesus conversa com uma samaritana. Samaritana era um povo que não conversava com judeu. Então, Jesus estava conversando com alguém que o povo dele tinha preconceito. Tudo que Jesus faz quebra uma barreira e é um milagre. Então, até nisso ele estava dizendo, eu não tenho preconceito, eu vim para a samaritana assim como eu vim para os judeus. Jesus cura junto ao tanque de Betseda. Jesus cura o filho de um oficial. Muitos samaritanos creem. Vocês estão entendendo mais ou menos o que Jesus foi fazendo por esses títulos, né? Se vocês não estiverem entendendo, vocês falam que eu vou mais devagar. Só vou ler alguns. A primeira é a multiplicação de pães. Jesus anda sobre as águas. Jesus é o pão da vida. Muitos discípulos abandonam Jesus, então a gente já pode ver uma cronologia, sabe? Jesus fez milagres, mas o fardo dele era pesado, não era para qualquer um, não era todo mundo que aguentava. Ao longo do caminho, uma multidão seguia Jesus, mas conforme foi passando por desafios, muita gente abandonou Jesus e não quis seguir ele, por mais que ele realizasse milagres e fizesse grandes coisas. Jesus ensina na festa. Jesus é o Cristo? Eles estavam em dúvida. A incredulidade dos líderes judeus. A vaidade do testemunho. Essa aqui é a validade, por isso que eu li errado. A validade do testemunho de Jesus. Declaração de Jesus acerca de si mesmo. Deixa eu ver mais alguns aqui especiais. Essa parte aqui que ele fala da validade do testemunho de Jesus, tem algumas frases de Jesus que é bem legal, ó. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus fala assim, ó. O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E ele está falando, eu não falo do que eu quero, eu estou falando o que o Pai me mandou, eu falo o que Deus me mandou falar. Ele diz assim, sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou, eu não sou daqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não conhecem, mas eu conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou.
O tempo todo ele está falando do Deus Pai. O que mais tem aqui de legal? Jesus cura um cego. O que mais? O pastor e seus rebanhos, aí tem umas parábolas. Jesus é ungido. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus vai fazendo muitos milagres. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus prediz sua morte, a incredulidade dos judeus. Jesus lava os pés do discípulo. Então você consegue ver uma linha nisso. Por isso que eu tô lendo, por mais confuso que seja. Porque dá pra gente ver uma cronologia nisso. O tempo todo, Jesus estava fazendo milagres. E quanto mais milagres ele fazia, mais a gente vê o título assim: os judeus não creram, os judeus não acreditavam, os judeus buscavam razão para matar Jesus. Jesus vê que ele vai ser morto por causa disso. Então, ao mesmo tempo que Jesus é tudo aquilo que a gente viu nas outras células, o Salvador, o Rei, o nosso mestre, uma pessoa humilde, ao mesmo tempo que ele era tudo isso, ele era constantemente julgado e condenado à morte por aqueles que ele mesmo quis salvar. Jesus diz em uma dessas passagens: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Ou seja, ele veio para os judeus, porque esse era o povo escolhido por Deus. Mas o tempo todo a gente lê aqui: os judeus não creram, os judeus julgaram, os judeus procuraram causas para matar Jesus. E graças aos judeus terem recusado Jesus, a graça dele alcançou todo mundo. E isso é muito bom. Se eu for continuar lendo o que está acontecendo, você vai ver Jesus indo para o crucifixo, Jesus sendo morto, Jesus ressuscitando. Porque realmente eles odiaram tanto Jesus a ponto de matar ele. E aí que a gente chega na nossa segunda parte. Depois da gente ler tudo isso, o que dá pra gente concluir? Exatamente isso. Os judeus, eles recusavam Jesus. E isso prova algo muito, muito lindo, que é sobre Jesus e também é sobre nós, que está em Coríntios, que é o versículo que eu vou me basear para falar o resto daqui em diante. Que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Isso aqui resume o reino de Deus, resume o céu, tudo é invertido. A pessoa que se acha mais é a menor, a que se acha menor é a maior. A mais rica é a mais pobre, o mais pobre é o mais rico, é o que eu sempre falo para vocês. E isso tem muito a ver com Jesus, porque sabe por que os judeus não acreditavam nele? Além de ter ciúmes e inveja porque ele manjava muito da Bíblia, é porque ele era pobre, ele nasceu numa manjedoura, ele não tinha porte de um rei, ele não andava como rei, ele não falava como rei, e ele nem andava na companhia de gente que era como rei. Jesus nasceu lá numa cidadezinha que era considerada a menor e a que tinha menos coisa, tanto que os judeus, os que trabalhavam lá no templo, na igreja, eles falavam assim: você já viu sair algum profeta de Belém? Tipo, você já viu sair alguém relevante da fé da cidade que Jesus veio? Ou seja, eles subestimavam Jesus por quem ele era simples, ele andava com pecador, com prostituta, com gente cega, com gente aleijada, com gente problemática, com todo tipo de gente, porque ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O que adianta eu vir e ficar sentado numa rodinha de gente que está com a vida perfeita? Eu vim para os que precisam de ajuda, que nem a gente falou na célula passada. É importante a gente entender que a gente precisa de ajuda, porque Jesus veio para a gente que precisa de ajuda. Então, a resposta de Deus para esse julgamento de ele é o rei, ele é o salvador dos judeus, ele que não tem dinheiro, que é carpinteiro, que não faz, sabe, não é nada relevante, não se veste com luxo. E naquela época, né, o povo que trabalhava no templo, sempre com aquelas roupas sacerdotais, que eram chiques, e Jesus lá com a roupinha dele, com a sandalinha dele. E aí a resposta de Deus para isso, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque não faria sentido Deus usar alguém... Não é que não faria sentido, Deus não tem para que usar alguém qualificado. Ele só precisa de alguém que esteja disposto a ser usado. Porque ele é quem qualifica, ele é quem tem a força, ele é quem tem o poder. Então, Jesus não precisava ser um rei, ele não precisava ser lindo, ele não precisava ser forte, porque ele era Deus e isso basta. Porque Deus, o poder de Deus, a força de Deus e o agir de Deus estava sobre ele, e isso era capaz de curar a humanidade. Não
as características físicas, financeiras e etc. dele. E isso me ensina muito, que é o que eu queria falar para você. Muitas vezes Deus escolhe a gente porque a gente é improvável. Com certeza você já deve ter parado e pensado: por que Deus me ama? Por que Deus quer ter um relacionamento exclusivamente comigo? Porque de todas as pessoas do mundo, eu tô numa cela e Deus tem falado comigo. É porque a gente é improvável. Muitas vezes na minha vida eu vi gente falando que eu nunca ia dar certo. E falava assim: menina criada só com o pai nunca vai dar certo. E falava na minha frente. Mas exatamente essa é a loucura de Deus escolhe as coisas loucas. Mas vai escolher a Stephanie, é loucura escolher a Stephanie. Ela não tem estrutura familiar, ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura não sei o quê. Mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Então, o que eu quero dizer, resumidamente, caso esteja confuso, Deus ele quer usar exclusivamente eu e você. Por mais que a gente seja incapaz, por mais que a gente seja fraco, por mais que a gente seja pobre, por mais que a gente seja miserável, porque quando alguém olhar para mim, para você e ver algo especial, a pessoa vai saber, cara, aquilo veio de Deus, porque não é possível que tenha vindo dela. E é isso que Deus quer, que as pessoas possam ver Deus na gente. Que eu possa falar algum dia e as pessoas falam: cara, a Stephanie, que era tímida, falando daquele jeito, só pode ter sido um milagre, só pode ser Deus na vida dela. Cara, a Maju conseguindo ajudar tanta pessoa e sendo tão empática, só pode ser Deus na vida dela. A Lu, sabe, alguém olhar para você e ver Deus, porque sabe que você é fraco, mas que tem algo te dando força e tem algo te tornando capaz. E era isso que acontecia com Jesus, ele era Deus. E que nem eu falei na célula passada, outra coisa que incomodava eles em Jesus, além dele ser a coisa louca, a coisa que não é, eu acho legal essa parte. Deus escolhe as coisas que nada são para confundir as que são. Ele não precisa escolher algo que já é, ele torna. É basicamente isso. Deus escolhe as pessoas improváveis. Deus escolhe as pessoas que não fazem sentido. Porque para alguém, para alguma família, para algum povo vai fazer sentido ser a gente, porque alguém vai se identificar, sabe? Cara, eu também passei por isso que ela passou, mesmo assim Deus levou onde ela onde levou, então Deus pode fazer comigo. Então, assim como Jesus era improvável, nós também somos. Deus escolhe os improváveis, ele ama improváveis, ele sabe quem nós somos e mesmo assim escolhe a gente. Isso é um milagre, mais um presente que Deus dá pra gente. Eu falei na célula passada, né, que o que incomodava, outra coisa que eu falei que incomodava esses líderes em relação a Jesus era porque eles estudavam isso aqui, ó, a Bíblia. Eles sabiam, a Bíblia não, né, o Velho Testamento, que é isso aqui. E eles decoraram isso aqui e agiam de acordo com isso aqui. Mas Jesus, ele conhecia a palavra, ele era a palavra, que nem eu falei no exemplo da célula passada. Deus olhava para Jesus e escrevia um mandamento, tipo, Jesus é santo, então sede santo. Jesus não peca, então não peque. Jesus não maltrata o irmão, então não maltrata o irmão. Então ele era a palavra viva, ele era a palavra encarnada, então era horrível para os mestres olharem para Jesus, porque tudo que eles faziam parecia hipócrita. Por isso que Jesus batia tão de frente por eles. Jesus tem uma frase padrão que a gente vê direto na igreja, tipo, tira a trave do teu olho antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então ele virava para os líderes, os caras mais altos do judaísmo, dessa religião, sabe? Daquela época que ainda não era cristianismo, né? Porque não tinha Jesus. E ele batia de frente. Cara, como é que você quer julgar o seu irmão se tá pior que ele? Primeiro se limpa, primeiro resolve a tua vida, depois você resolve a do irmão. Ele falava assim, do sábado. Deus diz que é para tirar o sábado para Deus. E aí os mestres lá usavam de desculpa, sabe? Tipo, no sábado a gente não ajuda ninguém, no sábado a gente não faz nada. E Jesus veio para dizer: não, eu sou o Senhor do sábado. Deus falou para descansar no sábado para vocês tirarem essa coisa enraizada de escravidão e aprender a descansar. Mas se você está precisando de ajuda no sábado, você não quer receber ajuda, então ajuda o outro, independente do dia. Jesus muito mais sábio, ele era muito mais inteligente, ele sabia muito mais da palavra e ele era improvável. Então, tudo isso junto dá o resultado que é pessoa insuportável para gente arrogante, que era o pessoal daquela época. Então, a única solução que eles acharam era matar o Salvador. Mas eles não faziam noção de que isso era o plano da nossa salvação. Jesus precisava morrer para a gente ser salvo. E uma coisa muito louca que o C.S. Lewis fala, gente, eu estou falando bem rápido hoje,
mas vai dar certo. Que eu acho bem legal, ele diz assim, que eles tinham duas opções lá naquela época de pensar sobre Jesus. Ou eles pensavam que ele era um lunático, porque assim, para fazer essas coisas, para falar essas coisas, ou ele devia ser louco. Porque falar eu sou filho de Deus, para a pessoa falar isso com convicção e fé, ela é doida. Naquela época, pensa, eu vim do céu, eu morei no céu com Deus, a pessoa era maluca. Ou ele realmente era o filho de Deus. Então eles tinham só essas duas opções para acreditar. E eles acabaram, pelo jeito, acreditando que Jesus era um doido, um fanático, lunático. Mas Jesus falou: quando o filho do homem for pendurado no madeiro, vocês vão ver que eu sou o eu sou. E o eu sou é Deus. Quando você pergunta para Deus quem você é, a resposta dele é eu sou. É um dos nomes de Deus, porque ele é tudo, ele é o eu sou. Então, Jesus disse essa frase: quando o filho do homem, ou seja, quando o filho de Deus foi pendurado no madeiro, vocês vão ver que eu sou, que eu sou Deus, que eu sou filho dele. Então ele sabe que ele ia ser julgado como um louco, mas assim ele decidiu passar por isso. E muitas vezes a gente vai ser julgado como louco por sair falando por Jesus. Porque é loucura a gente abandonar a nossa juventude para viver do jeito que Deus quer. É loucura a gente abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. É loucura a gente abrir mão da nossa vida para viver a vida de Cristo. Mas é exatamente o que Deus fala. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ou seja, no reino de Deus, o caminho louco é o caminho certo. É o caminho onde a gente encontra a nossa salvação. Então, nesse Natal é mais um dia de escolha que a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer da nossa vida? A gente vai ser a coisa louca do mundo ou vai ser a coisa mais conveniente? A coisa que se encaixa no padrão do mundo, que faz do jeito que quer e deixa a vida levar. Isso é a coisa sábia para o nosso mundo corrompido. É a coisa que é mais significante, que é aqui, tá tudo bem. Agora, ir nadar contra a maré e contra essas coisas loucas, é abrir mão das coisas erradas, abrir mão de si mesmo para viver a vida de Cristo. E é o que eu falei, abrir mão da nossa vida para ver a vida de Cristo é loucura, mas é entender que eu, sendo só a Stephanie, eu nunca vou ser capaz de fazer nada. Eu não sirvo para nada. A minha oração basicamente para Deus todo dia, Deus, quanto mais eu entro em contato com você, mais eu vejo que eu não sirvo para nada. E se eu quiser servir, eu tenho que abrir mão de mim para viver a vida de Cristo. E eu acho que é esse o desfecho da nossa célula e a mensagem final. Se a gente quiser ser algo e fazer a diferença no mundo, e saber amar, e saber cuidar, e ser empático, a gente precisa entender que quem fortalece a gente é Deus, que quem faz a gente saber amar é Deus, que tudo que há de bom em nós vem de Deus. Então a gente precisa abrir mão da nossa vida para viver a vida de Deus, para aceitar a salvação que começou lá com o bebezinho numa manjedoura, lá com o bebezinho que os olhos de todos estavam sendo humilhado, porque ele nasceu já num lugar muito, sabe, a gente fala às vezes, nossa, eu vim de um lugar, vim do nada, eu vim de um lugar que não era favorável. Cara, olha de onde Jesus veio, ele nasceu num pote de ração de cavalo e foi colocado lá. Ele veio do lugar mais improvável, ele foi o mais improvável, mas ele era o que tinha mais honra e glória no céu, não aqui na terra, mas no céu. Então, se a gente quiser que o céu olhe pra gente com amor e com atenção, a gente precisa viver segundo o céu e não segundo a terra. Então, no Natal é isso, é um dia de escolha. Jesus nasceu, então a gente já tem a opção de escolher viver a vida dele. Há mais de 2020 anos a gente já tem essa opção de viver a vida dele, de ser melhor e de ser maior. Então, basta a gente escolher. E, Stephanie, como eu faço para escolher? Ora, conversa com Deus. Uma coisa que Deus falou muito no meu coração ontem é que, e também ouvi uma pregação, que todas essas pessoas que viram Jesus e se encantaram, que a gente falou na cela, os pastores, os reis magos lá, o homem que estava lá no templo, que falou, meus olhos já viram a salvação, tanto a profetisa Ana, que também estava no templo, todas essas pessoas que viram Jesus, elas reconheceram Jesus por causa de uma revelação. O que é revelação? Quando eu quero que você saiba quem eu sou, então eu revelo quem eu sou. Então Jesus, ele se mostra pra gente através de revelação. Então nesse Natal, sabe o que você pode fazer?
entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar: Jesus, se revela a mim, eu quero saber quem você é, eu quero ter um encontro com você que eu não preciso de pregação e nem nada para entender por que eu tenho que te seguir, porque eu te amo. Eu quero ter um encontro que, quando eu olhar para você e quando eu sentir no meu coração, eu saiba que isso é o certo a se fazer. Independente do que a Stephanie fala, independente do que está escrito na Bíblia, eu quero olhar para você e sentir. Isso é revelação. É você não basear a tua fé em acreditar no que a Stephanie diz, ou que na Bíblia diz, ou que algum pastor diz, mas olhar para Cristo e ter uma revelação de quem ele é. E a Bíblia é tão especial que através dela você pode ter essa revelação. Então, busca nesse Natal fazer a sua escolha. Você quer ser as coisas loucas do mundo ou as coisas sábias? As coisas loucas do mundo são as que recebem glória no céu, e as coisas sábias do mundo são as desprezadas no céu, porque assim, é tudo invertido. E procura a revelação de Jesus, sabe? Quando eu for orar, ora, Jesus, eu quero conhecer você, eu quero ter um encontro com você, assim como aqueles pastores e aqueles reis, hora que chegaram lá, souberam que eles estavam tendo um encontro com o Salvador, eu quero ter esse encontro com você, eu quero ir mais fundo em ti. E eu tenho certeza que sua vida vai mudar, porque, né, você vai abrir mão da sua vida para ver a vida de Cristo, então, sucesso. E, bom, eu acho que é isso. Consegui concluir alguma coisa, provavelmente alguma coisa eu concluí. Resumindo tudo o que eu queria dizer nessa célula de desfecho, por mais confusa que eu esteja. 3 coisas. Deus escolhe as coisas improváveis do mundo. Então, ele não escolheu por acaso, ele quer te usar de forma única e especial, porque você vai aonde ninguém pode ir, nem a pessoa mais apta do mundo pode alcançar, onde a Isa vai chegar, onde o Du vai chegar, onde a Lud vai chegar, onde a Maju, porque esse lugar foi feito para você. Então, a pessoa mais inteligente, a mais rica, a mais linda do mundo, ela não vai poder alcançar, porque foi feito para você, por mais improvável que você seja. Então, você não pode desistir desse plano, você tem que ir até o fim. Tem que abrir mão das coisas que parecem normais do mundo para viver as loucas, que são a de Deus. E vai valer a pena todo o sacrifício que a gente faz, renunciar tempo com os amigos para estar com Deus, renunciar a fazer coisas erradas para fazer o que agrada ao coração de Deus, vai valer a pena. Vai valer a pena o dia que Jesus vir, a gente olhar para ele e falar: cara, valeu a pena eu ter te amado, valeu a pena eu ter aberto mão de tudo, porque ele vai vir. E poder olhar para Jesus face a face e nada, sabe, quando a gente olhar para ele, tudo vai valer a pena. Ou a gente vai sentir que tudo valeu a pena, ou a gente vai sentir: cara, eu deveria ter feito alguma coisa por ele. Então é melhor a gente fazer de tudo agora para olhar para ele e falar: Jesus, todos os sacrifícios valeram a pena, do que o dia que ele vir a gente olhar para ele e saber que a gente não fez nada, porque a gente quis seguir o padrãozinho do mundo, e isso vai doer. E eu não imagino nem como vai doer, mas com certeza vai. E segunda coisa, Jesus nasceu, ele nasceu, é Natal, Jesus nasceu, é o aniversário dele. Então a gente tem a chance de abrir mão da nossa vida miserável, que não serve para nada, e viver a vida do Filho de Deus, que tem poder para curar, que tem poder para restaurar, que tem poder para amar. E só através dele a gente consegue. Então, cara, é para ontem pra gente tomar essa decisão de começar a amar e mergulhar nele, sabe? E entender que só nele a gente pode ser o melhor que a gente consegue. E por último e terceiro, que a gente possa buscar saber quem Jesus é, buscar a revelação, assim como aquelas pessoas encontraram com ele e falaram: uau, é o Salvador do mundo. Que a gente possa ter essa revelação nesse Natal. Ele já nasceu há 2000 anos e ainda mais? Sim, mas a gente ainda pode ter a mesma revelação do dia do presépio lá que ele estava deitadinho naquela manjedoura. A gente só precisa pedir e clamar para Deus porque ele nos ouve, beleza? Tentei fazer um resumão. Bom, vou orar pra gente encerrar, então. Ora comigo, não me deixa orando sozinha. Amém, Jesus. Papai, eu te louvo, eu te agradeço do fundo do meu coração por essas vidas que estão aqui, pela minha vida, porque o Senhor nasceu, é Natal, o Senhor nasceu, o bebezinho foi colocado naquela manjedoura e era humilde, Jesus, mas era o Salvador do mundo, que nos trouxe vida, que nos trouxe esperança. Então, por favor, Jesus, se revele a nós, nos dá a chance desse Natal, nesse fim de ano, a gente ir para o nosso secreto e quando a gente orar, se revela, nos deixa te sentir, nos deixa ter a sensação de estar perto do Salvador e do Criador de todo mundo, Pai. Sensibiliza o nosso coração para a gente te amar cada dia mais.
A gente abre mão das nossas vidas, Jesus, para viver a sua, porque a gente crê que isso é o melhor caminho. Pai, não nos deixa viver no padrão do mundo, mas por favor nos usa. Eu sei que cada pessoa que está aqui, incluindo eu, nós somos improváveis, mas nós somos improváveis na mão de um Deus que é Deus do impossível. Então faz o impossível em nós, Jesus, para a gente mudar esse mundo, para a gente proclamar o teu reino, Jesus, para que onde a gente for a tua luz brilhe. Em nome de Jesus eu oro, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Boa semana, bom Natal. Lembrem de Jesus no Natal desse ano. E eu amo vocês. Boa semana. Beijo, gente. Bom Natal.